Luiz Barsi é um investidor lendário da Bolsa Brasileira, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa e acumulou 2 bilhões de reais, mas ele teve um começo muito humilde, com um engraxate ali para ajudar sua mãe ainda na adolescência. Então assim, ele teve uma trajetória sensacional e essa trajetória foi marcada principalmente por uma estratégia de investimentos muito clara e muito simples até. Quando a gente olha para os preceitos da estratégia dele, a gente pensa, nossa, só isso? Mas não tem muito segredo. Realmente assim, é muito mais uma questão de você aplicar o que ele utilizou, ter paciência e ter disciplina, como ele mesmo fala. Claro que assim, esse acúmulo de patrimônio todo tem muita contribuição do tempo de 50 anos aí que ele investiu e também dos aportes que com certeza foram consideráveis, né? Mas ainda assim, a gente não pode ignorar que para acumular 2 bilhões de reais tem que haver uma estratégia muito boa por trás. É justamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. As 3 melhores ações, 3 maiores valorizações da carreira do Barsi no mercado financeiro, mostram justamente porque ele é um acertador tão grande, mesmo com a estratégia tão simples. E vendo esse vídeo, vendo o raciocínio por trás desses investimentos, você pode começar a analisar ações melhor, justamente para se inspirar nos maiores de todos os tempos. Bora pro vídeo. Mas se você não me conhece ainda, meu nome é Lucas Ruiz, sou educador financeiro, e se você tem interesse em investir melhor em dividendos, aqui na descrição eu deixei um link gratuito de acesso para um mini curso gratuito sobre como você pode começar a montar uma carteira de dividendos de renda passiva para o longo prazo. Já clica aí e se inscreve para você receber no seu e-mail. Agora para o vídeo agora. O primeiro grande acerto do Barsi, na verdade mais recente, foi uma empresa chamada Unipar, uma empresa produtora de cloro e soda e seus derivados, né? Basicamente ela produz justamente essas commodities aí, cloro e soda, então alguns derivados como PVC, né? Assim, é uma empresa de commodities, basicamente ela é muito dependente do preço das commodities e durante muitos anos ela passou por um período de muita baixa, né? Ela tinha vários investimentos aí no setor petroquímico, e eram investimentos que não rendiam tanto para a empresa, né? não traziam um grande retorno para seus acionistas. E durante muito tempo ela passou por um processo de turnaround, ou seja, de reviravolta, onde ela se desfez de muitos desses ativos, né? Ela tinha algumas empresas conjuntas com a Petrobras, né? Ela se desfez de muitos desses ativos e passou ali para uma estratégia diferente, né? Ela passou a voltar seus olhos para uma estratégia diferente, uma estratégia mais voltada para esse setor de cloro, de soda e derivados. E assim, de 2010 ali até 2017, ela passou por esse longo processo aí, né, tentando se recuperar. Então aí foi bastante afetada pela crise econômica no Brasil, mas o Barsi ele soube identificar exatamente essa oportunidade justamente no ponto mais sombrio dessa empresa. Após esse longo período de reestruturação aí, que demorou quase uma década, ela começou a apresentar melhoras aí, bem lentas, mas já melhoras que mostravam que a empresa tinha um futuro, né, muito mais rentável para os acionistas, né? E o Barsi foi um dos poucos a perceber isso. Essas mudanças passaram escondidas da maioria dos investidores. E por que assim? Porque, poxa, se a empresa está melhorando, como é que os investidores não perceberam isso? 2 motivos, tá, pessoal? Primeiro, na época a empresa ela tinha 2 divisões aí. Tinha a divisão de cloro e de soda, a divisão mais química mesmo, e ela tinha outra divisão onde ela controlava uma empresa fornecedora de pás eólicas chamada de Texis, né? No caso, o fornecedor de pás eólicas, né, é o mesmo negócio, um negócio similar ao negócio da Aeris, né, outra empresa listada na bolsa, né? Mas assim, a Unipar ela tinha essa empresa Texis, e a Texis ela tinha um desempenho péssimo. Ela é uma empresa que drenava muito caixa da empresa, ou seja, ela tinha prejuízo, né, ela não gerava caixa, e isso acabava prejudicando muito o resultado da Unipar. Enquanto o negócio de cloro e de soda já começava a gerar caixa, já se mostrava que tinha um potencial adicional bom para os dividendos no futuro, a Texis, quando você juntava os duas, ela acabava trazendo o retorno todo da Unipar para baixo. Então assim, quando você somava um resultado bom com um resultado ruim, acabava que ficava um resultado medíocre no final, e era isso que aparecia para o investidor desavisado. Para o investidor que passava o olho ali, passava o olho só no Stars Invest, por exemplo, e via a empresa no prejuízo, via a empresa sem gerar caixa e falava, nossa, quero distância disso aqui. Quando na verdade, se você separa os dois, você via que existia um potencial da Unipar caso ela se desfizesse da Texis, ou se a Texis, no caso, melhorasse mesmo, né, se ela conseguisse trazer alguma melhora para a operação. Então assim, isso acabou afastando muitos investidores que só olhavam superficialmente. O Barsi, como investidor que foca muito nessa renda passiva, nos dividendos, né? Mas não só nas empresas que pagam hoje, como nas empresas que têm potencial de pagar ainda, ele viu isso, viu que tinha esse potencial e passou a investir na empresa, enquanto todo mundo ainda ignorava ela. E o segundo motivo que todo mundo ignorava ela, além dessa divisão aí que poucos viam, outro ponto que prejudicava a avaliação da maioria dos investidores é que a empresa estava muito mal falada, muito mal vista, por causa da governança dela, né? A gestão da empresa, os controladores da empresa queriam fechar o capital dela, queriam fazer uma OPA, uma oferta pública de aquisição, para simplesmente tirar a empresa da bolsa, né? E o pior, tá? Então assim, por que isso prejudicava a análise, né? Porque, poxa, ninguém quer investir na empresa, ninguém quer comprar ações da empresa que pode logo sair da bolsa.
E pior ainda, saíram a um preço muito baixo. Para você ter ideia, os controladores da Unipar fizeram uma oferta muito injusta mesmo, sabe? Uma oferta assim, sem pé nem cabeça, uma oferta que inclusive tinha um preço abaixo do preço de mercado. Enquanto a empresa ali custava seus R$ 5 a ação, os controladores ofereceram R$ 4 por ação para os acionistas, né? Basicamente a oferta pública de aquisição é uma oferta para comprar todas as ações aí em circulação. Ou seja, basicamente o controlador vai oferecer para você um preço para comprar suas ações e aí ele vai tirar a empresa do mercado. Enquanto a ação valia R$ 5, ou seja, a ação que você tinha naquele momento valia R$ 5, os controladores ofereciam R$ 4 para tirar a empresa do mercado. Então assim, não fazia sentido nenhum essa oferta e assim, muitos investidores permaneceram longe da Unipar por causa desse risco aí dela sair, né, dela sair da bolsa, né? E inclusive, na época o Barsi já era acionista da empresa e ele organizou os acionistas minoritários para barrarem essa oferta, né? Tinha que ter 2/3 dos acionistas a aprovarem essa oferta pública de aquisição e o Barsi, 5% das ações, junto também com o Fundo Verde, né, que é um fundo lendário aí do Stuberg, né? Eles juntos, eles tinham 15% mais ou menos das ações, eles juntos se organizaram os acionistas menores para barrar, para votarem contra essa oferta pública de aquisição e acabou que ela foi realmente barrada, não passou e a empresa continuou com o capital aberto. Mas na época, antes disso ser barrado, antes disso ser votado, existia muita apreensão com relação ao futuro da Unipar. Isso também afastava os investidores, também deixava o preço dela baixo, impedia com que os investidores eles aproveitassem esse potencial futuro dela. E aí, claro, o cara experiente aproveitou e encheu o carrinho de Unipar, comprou muito Unipar na época. E o resto, como eu falei, é história. A OPA foi negada, não foi aprovada. Isso já trouxe ali uma melhora no preço da ação, já começou a aumentar, acho que a ação, se não me engano, valorizou 100% em alguns meses, só por essa OPA ser negada. Além disso, durante esse processo aí de OPA, a Texas foi vendida, então isso melhorou muito os números da Unipar. E aí, ao longo dos últimos 4 anos aí, a empresa valorizou muito. O mercado percebeu esse potencial futuro e a ação, que como eu falei, custava ali por volta de 3, 4, 5 reais, hoje vale R$ 96 na bolsa no momento que eu gravo esse vídeo. Pode ser que tenha diminuído um pouco, subido um pouco, mas enfim, houve uma multiplicação de mais de 20 vezes, mais de 30 vezes. Foi uma valorização extrema aí para o Barsi, inclusive um período muito curto de tempo, se você for ver, 4 anos só, para ter essa valorização toda. Um pouco diferente dos 2 próximos casos aí que eu vou tratar. A lição principal aqui é o seguinte: cave mais fundo, vá além do óbvio. Não olhe só para os números do Estado Invest. Não se afaste de empresa só por causa de um risco aparente de governança. Vá mais fundo na questão, entenda melhor, leia mais sobre. E aí que você consegue encontrar oportunidades como essa. O Barsi, sem dúvidas, passou aí horas e horas e horas lendo as demonstrações contábeis, dividindo aí a Texas da operação normal da Unipar. Passou horas e horas e horas conversando com pessoas do mercado sobre essa questão da governança e aí ele tomou a decisão de investir mesmo assim. Então assim, tenha mesmo a abordagem dele, cave mais fundo quando você vai tomar uma decisão de investimento. Vamos voltar 50 anos no tempo, 49 anos no tempo, para 1972, o ano em que o Barsi comprou sua primeira ação do Banco do Brasil. Na época, o Banco do Brasil já era uma empresa de lucro estável, já era uma empresa com mais de 150 anos de existência. O Barsi ele investiu nessa empresa, ele ficou, na época inclusive ele disse que ele ficou em dúvida entre comparações do Banco do Brasil e do Itaú. Se ele tivesse investido no Itaú, ele teria tido um retorno ainda maior, porque o Itaú teve um histórico de aquisições e crescimento maior que o Banco do Brasil, mas ainda assim ele fez, sem dúvida nenhuma, uma ótima escolha. Na época, as ações do Banco do Brasil custavam somente 70 centavos, hoje custam R$ 32 no momento que eu gravo esse vídeo. Ou seja, multiplicou por quase 50 vezes o investimento dele ao longo de 50 anos. Então, para você ver que o poder que o tempo e o poder que o reinvestimento de dividendos tem, o Barsi se tornou o maior acionista pessoa física do Banco do Brasil. São um dos acionistas mais relevantes e um dos bancos mais antigos do país, um banco que também continua pagando muitos dividendos hoje e que também tende a ser um banco muito estável para os próximos anos, que deve continuar pagando dividendos muito bons. Então assim, acaba que mostra o poder do tempo e dos dividendos. Uma estratégia muito simples, mas que traz muito retorno no longo prazo. Sem assim, o exemplo da Unipar foi muito mais um exemplo detalhado, um exemplo onde o Barsi ele conseguiu ter um insight ali diferente do mercado. Esse exemplo do Banco do Brasil é muito mais um exemplo de como o tempo e os dividendos trabalham a seu favor. Quanto maior seu horizonte de tempo, maior seu retorno. E por fim, esse terceiro exemplo do Barsi, esse terceiro grande investimento dele, eu vou utilizar ele para meio que fazer uma reflexão a respeito de como você não deve se apegar a ideias antigas, como você não deve se apegar até mesmo a traumas antigos. O Barsi, ali na década de 80 e 90, ele fez 2 grandes investimentos em 2 bancos que você talvez nunca tenha ouvido falar.
Banco do Progresso e o Banco Nacional. Bem, esses dois bancos eles faliram, não existem mais, sumiram do ar e o Barsi perdeu todo o investimento dele. Isso talvez para muitas pessoas traga um certo trauma de bancos, afinal, também existem outros históricos de falência aí no setor, Lehman Brothers aí nos Estados Unidos, então assim, acaba que talvez isso traga um pouco de traumas para as pessoas e afaste elas de vez do setor de bancos, por exemplo. Muitas vezes as pessoas, os investidores, eles acabam tendo ideias irracionais, tendo comportamentos irracionais por traumas, por medos passados. Poxa, não é porque você teve um investimento ruim com certo tipo de empresa que você vai simplesmente deixar de olhar para esse tipo de empresa para sempre. Eu lembro até de quando eu comecei a investir na bolsa, né? Eu lembro que eu assisti o filme A Grande Aposta, né, que ela fala justamente da crise de 2008, né, e uma crise do mercado imobiliário americano. Quando eu comecei a investir, a primeira reação que eu tive foi o seguinte: eu estava pesando os tipos de investimento que existiam, né, ações, renda fixa, tesouro direto, fundos imobiliários, e a primeira reação que eu tive foi falar o seguinte: nossa, eu não chego perto de fundos imobiliários. Afinal, a crise nos Estados Unidos foi uma crise imobiliária. Pode ser que aconteça alguma coisa parecida aqui no Brasil. Na prática, se você entende a diferença da crise imobiliária dos Estados Unidos para os fundos imobiliários, você vê que não tem pé nem cabeça essa comparação. Você vê que não faz nenhum sentido. Os fundos imobiliários, eles são inclusive assim, eles não têm componente essencial da crise de 2008, né, que é a dívida. A alavancagem muito alta nos Estados Unidos na época. Os fundos imobiliários, eles não podem nem captar dívida. Eles não são instrumentos alavancados, não tem esse risco que tinha a crise de 2008. Também assim, é um mercado totalmente diferente, o brasileiro assim, não tem nada a ver com o mercado americano, basicamente. Mas ainda assim, por que eu tive essa reação? Primeiro, por ignorância, obviamente, eu não conhecia esses detalhes. E segundo, porque eu me liguei a esse trauma passado, eu me liguei a esse medo passado do mercado imobiliário, que não é um mercado comum como qualquer outro, né? E assim, eu me liguei a esse trauma só por eu ter visto um filme a respeito. Agora imagine você investindo num certo tipo de empresa, perdendo muito dinheiro com ela, você voltaria a investir numa empresa parecida? Muito provavelmente não. Talvez você perca muitas oportunidades por conta desse raciocínio aí muito extremo. E bem, o Barsi, muito diferentemente da maioria das pessoas, ele não teve essa reação tão extrema assim. Lá para 2007 ele começou a comprar ações de um banquinho chamado Banco Santander. O Banco Santander que tinha ações a 11 centavos, ajustado a 11 centavos na época. Hoje essas ações valem R$21, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, o investimento dele multiplicou por 210 vezes em 15 anos. É um exemplo de como você não deve se prender ali a questões passadas, questões que não têm nenhuma relação. Qual é a relação existente aí entre o Banco do Progresso e o Banco Santander? Bem, teria que estudar o Banco do Progresso para saber. Mas assim, entende que você deve estudar para saber, você deve estudar se existe realmente a diferença, se existe o mesmo risco. Não se prenda a traumas passados. Invista de maneira racional, olhando para o que você tem de informação hoje. O que me deixa um pouco indignado com isso tudo é que o Barsi tem uma estratégia muito simples, muito vencedora e muito simples. Mas justamente por ser muito simples, ela é ignorada pela maioria dos investidores. Preferem tapar os olhos para o que é muito simples e funciona e preferem buscar estratégias mirabolantes, dividendos sintéticos, opções, trend following, quando na verdade o simples é o que funciona na maioria das vezes. O simples é o que funciona. E a estratégia do Barsi é mais um exemplo de como você deve ter uma estratégia muito bem definida, você seguir ela, esperar o tempo e sempre buscar mais informações sobre o seu investimento, tá bom? Então assim, se você quer entender melhor um pouco mais da história do Barsi em si, eu deixei aqui no link da descrição um post meu lá no Instagram, inclusive se você quiser me seguir lá, @invesdea, você vai ter muito conteúdo de qualidade por lá. Eu deixei aqui no link da descrição justamente um post falando mais sobre a história em si do Barsi, detalhando a história do Barsi, muito interessante, uma história muito inspiradora também, que também pode te servir bastante nos próximos anos, tá? Para te inspirar um pouco e para deixar mais disciplinado. Beleza, pessoal? Então assim, foque no simples, o simples que funciona, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, inscreve no canal e não esquece de também ver a história do Barsi aí, muito interessante. Valeu? Tamo junto e até a próxima.